A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Reis, capítulo 11, de 21 versículos, né? O reinado de Atalia em Judá. Atalia era quem? Era filha, tinha mais dois irmãos, né? Que eram filhos de Acabe e Jezabel. Atalia era a filha, né? E nós sabemos que os outros já tinham morrido e ela ficou aqui. E a gente vai ver a conspiração que ela tenta fazer para matar os descendentes reais aqui, que estavam na linhagem para assumir o trono, né? E outras coisas mais que vão acontecer aqui. Vamos aprender muito nesse dia que se chama hoje. Aleluia. Versículo 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Um plano maligno, irmãos. Esse plano maligno nasceu onde? No coração do diabo. O diabo hoje, irmãos, ele quer matar, roubar e destruir o que Deus, o Senhor Jesus, conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Na vida de quem, irmãos? Dos servos e das servas do Senhor, os cristãos na face da terra. Ele quer matar, irmãos, a nossa fé, ele quer destruir a nossa caminhada e roubar, irmãos, algo que Deus nos deu por bondade e misericórdia, que é a salvação da nossa alma, a qual a Santa Escritura fala: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, esse é o plano do inimigo. Aqui ela estava, aqui, irmãos, sendo uma tipificação do diabo aqui, querendo parar, que da linhagem de Davi, irmãos, não tivesse um sucessor. É assim que o diabo quer, irmãos. O diabo sabe que os cristãos hoje somos filhos de Deus através de Cristo, ou aceitando como único e suficiente Salvador. E ele quer trazer uma mensagem para o mundo, para aqueles que estão na presença do Senhor, e até mesmo para nós, irmãos, que precisamos vigiar a todo momento, que a palavra, Deus, Jesus, o que ele fez não é verdade. Irmãos, guardemos o que temos, irmãos, para que ninguém tome a nossa coroa. Versículo 2. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais matava. E os pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Olha, irmãos, aqui nós vemos aqui a mão de Deus aqui, usando essas duas pessoas, aleluia, para quê? Para guardar Joás, que era da descendência de Davi, para que o reinado, irmãos, continuasse, não faltasse herdeiro para o trono. Oh, aleluia. Versículo 3. Estava com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. Atalia reinava sobre o país, achando, né, que já estava ganho a batalha, achando que já estava tudo certo. Irmãos, assim é o inimigo das nossas almas, irmãos. Ele trabalha, ele às vezes ele tenta, ganha uma batalha aqui, outra ali, pensa que ganhou a guerra. Quando Cristo estava indo para a cruz, irmãos, ali suportando as injúrias, a coroa de espinho, ali os açoites, irmãos, os socos, a Bíblia fala que manietaram Jesus, esbofetearam Jesus. O diabo e toda a cúpula do inferno, irmãos, todos os anjos caídos ali estavam talvez gritando de alegria, mas Jesus venceu por você, Jesus venceu por mim na cruz do Calvário, oh aleluia, e o diabo perdeu, irmão. Só que ele hoje continua tentando levantar pessoas na condição dessa mulher aqui, que era filha de Acabe, que era uma herança, né, que ela recebeu dos pais, uma genealogia má. Hoje, irmãos, na terra, irmãos, às vezes do seu lado, às vezes, irmãos, dentro de um templo, dentro de uma casa, no meio de uma família, irmão, de familiares, vizinhos, trabalho, tantas coisas, há pessoas más, pessoas que querem ver o mal, pessoas que querem projetar o mal, pessoas que até têm conhecimento da verdade, mas têm prazer na impiedade, são chamados ímpios pela Bíblia e querem que o mal reine. Há pessoas no mundo, irmãos, que a gente não conhece, mas às vezes estão do nosso lado, que oram para o inimigo prevalecer contra o povo de Deus. Irmão, nós estamos nos dias
finais da igreja na face da terra. A hora e o dia só Deus sabe, irmãos. Que nós temos que estar cientes, né? Atentos. A Bíblia fala de sobriedade. Irmãos, vigiemos, diz a palavra, para que ninguém tome a nossa coroa. Aleluia. Versículo, aleluia, 4. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões, com os capitães da guarda, os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança. Lamentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes filho do rei. Irmãos, esse Joiada era sacerdote. A mulher que cita antes era sua esposa, segundo a história bíblica aqui, irmãos. Olha que homem sábio, irmãos. Quando ele vai apresentar Joás com 6, 7 anos para o povo, irmãos, ele já coloca uma guarda, uma proteção sobre a vida daquele que ia ser apresentado como rei. Por quê? Porque Atalia ia querer matá-lo, irmãos. Irmão, a bênção do Senhor, irmãos, aleluia, ela tem que ser por mim e por você, ter zelo, ter cuidado, a gente ter vigilância para guardar a bênção do Senhor, para que a bênção do Senhor, irmãos, ela não se perca. Aqui, esse sacerdote teve cuidado em preservar a vida do novo rei, irmãos. Aleluia! A palavra do Senhor, irmãos, é uma pérola, algo valiosíssimo. Nós temos que guardar com amor, com, aleluia, com inteligência, com a sabedoria que vem do alto, irmãos, para nós fazermos uso dela, pregarmos ela, ensinarmos ela, usarmos ela para as pessoas, irmãos. E se alguém não quer ouvir, irmãos, alguém quer ficar na geração má, ímpia, quer ser desobediente à palavra, irmãos, a Bíblia diz que não é para a gente dar as coisas, as pérolas aos porcos. Então é muito sério isso aí, a palavra de Deus ensina a nós, irmãos. O versículo aqui, 5. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. 6. E outra terça parte estará à porta do sul, e outra terça parte à porta de trás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. 7. E 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. 8. Rodeareis o rei, cada um com suas armas nas mãos, e aquele que entrar em as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Irmãos, guarda, proteção, cuidado. Assim nós temos que ter com as coisas de Deus, com a bênção do Senhor, irmãos. O que vamos fazer, vamos exercer com alegria, com amor na obra de Deus, irmãos. A gente tem que ter esse cuidado. Olha a preocupação aqui do sacerdote, a entrada, a saída do rei, cuidar para que nenhum inimigo chegue, irmão. Quando nós estamos, a Bíblia fala assim, vigiai e orai. Vigiando e orando, irmãos, não tem como o inimigo chegar na nossa vinha. Lá, a palavra de Deus fala assim, que é para a gente tomar cuidado com as raposinhas, porque elas destroem as vinhas. Então, irmãos, as coisas pequenas que vamos deixando no caminho, que vamos parando de fazer, de exercer, isso, irmãos, diz respeito a toda a nossa vida, principalmente a vida espiritual, a vida cristã, depois um relacionamento. Irmãos, envolve toda a área da nossa vida, irmãos. Nós temos que estar em oração e pedir, irmãos, que o Santo Espírito de Deus, que é o nosso professor, nos fale, nos diga, nos oriente, nos mostre. Intenções boas, irmãos, todo mundo tem, mas a palavra, irmãos, aleluia. A Bíblia diz que as preparações são do homem, mas a resposta vem do Senhor. Aquela palavra direcionada, aquela palavra dirigida, irmãos, que faz a diferença, que opera o milagre, só vem de Deus. Nós temos que estar ligados no Senhor em oração, para que Deus assim o faça, essa diferença na nossa vida, aleluia, aquele que serve e não serve ao Senhor. O versículo aqui, o 10, fala assim, ó, louvado seja Deus. O 9, fizeram, pois, os centuriões, conforme todo quanto ordenaram o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada.
O sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. 11. E os guardas que se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, ao redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho e fizeram o rei. Então ungiram, bateram palmas e disseram: Viva o rei! Aqui o menino passando para adolescente, vamos dizer assim, 6, 7 anos, né? Jesus amado, já apresentado como rei de Israel. Irmãos, nós vemos aqui um esforço, uma dedicação. A Bíblia fala assim para você e para mim: esforça-te que eu te ajudarei. Irmãos, para que esse intento aqui acontecesse, desse menino de 6, 7 anos, né? E ainda ia entrar para a idade da adolescência, fosse o rei, irmãos, e tudo ele acontecesse para ser bênção, irmãos, para ser algo direcionado pelo seu quanto esforço teve, irmãos. Começando da esposa do sacerdote, de esconder o menino por 6 anos junto com ele, depois a apresentação, a guarda. Irmão, as coisas de Deus é ganhar da força, irmãos. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhar da força, importa entrar nele com força, irmão. Nós temos que nos esforçar. Momentos da sua e da minha vida que, irmãos, nós temos que pedir graça, força a Deus, irmãos, para resistir. O adversário sim, mas pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que é para a gente suportar e levar a carga um dos outros. A Bíblia fala em Hebreus 13, 7, que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Irmão, não é fácil, irmãos. Não é. Irmãos, eu imagino José, quando o anjo vem falar com ele, irmãos, o que ele teve que aguentar para que aquela vontade soberana de Deus, através que era virgem naquele momento, que era Maria, viesse nascer o Salvador. Irmãos, como uma humilhação. Aquele homem teve que ir para um lado, teve que ir para o outro, e assumir aquela criança, que era assim de Deus, a parte do Espírito Santo, mas o que ele teve que ouvir, irmãos, passar, irmão, para que o plano do Senhor fosse realizado, e foi. Homem de Deus José, como ela também, irmãos. Então, muitas vezes você vai ter que se esforçar mais, orar mais, vigiar mais, perguntar, estar falando com Deus todo momento para que Deus te dê uma direção. Às vezes a direção é para você ficar quieto, às vezes é para você agir, às vezes é para você fazer uma coisa que você fala assim: mas Senhor, desse jeito mas é aonde vai acontecer o teu milagre, aleluia. O versículo aqui, bendito seja Deus, é o 13. Aí Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. 14. E olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. Não esperava, irmãos. Tudo aquilo preparado, debaixo, assim, vamos dizer, no linguajar, no ditado popular aí, do nariz dela, ela não estava vendo. Irmão, a pessoa que não serve ao Senhor, que não está com o Senhor, irmãos, ela está dispersa. Ela está, irmãos, sem orientação. Ela está, irmãos, a passos largos para a eternidade, mas para passar longe de Deus. Mas o homem e a mulher, irmãos, por mais tribulações, lutas, provas que passemos nessa terra, tem dia, tem meio e tem fim. Tem vitória que chega de Deus. Tem resposta de Deus. Tem cura de Deus. Tem mudança no quadro. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele é fiel. Mas quem não serve ao Senhor vai de mal a pior, irmãos. A Bíblia diz que os seus dias são tirados da terra, irmãos. Mas os que honram ao Senhor, honram pai e mãe, a palavra assim diz, são prolongados na terra. Aleluia! O versículo 15 fala assim: porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai para fora as fileiras, aqui seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real e ali a mataram. Se cumpriu a profecia falada pela vida do profeta Elias, que falamos no capítulo 10, se cumpriu. A última
aqui descendente da linhagem de Acabe e Jezabel. Deus não volta atrás da sua palavra, não vai voltar atrás na sua vida. Versículo 17, tem um título que fala assim: o reinado de Joás em Judá. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Aliança, compromisso, fidelidade, irmão, obediência à palavra, união, unidade no meio do povo. Assim a igreja, assim a obra do Senhor cresce, irmãos. Aleluia. Versículo 18. Deus maravilhoso, aleluia. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e o derrubaram também a seus altares, suas imagens, totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Os irmãos veem aqui que foi exterminado todo culto pagão, toda idolatria, tudo, irmãos, que era assim feito, irmãos, que a gente vê aqui pela palavra do Senhor, que o povo fazia, que isso levava o povo a pecar. Foi tirado o mal do meio de Israel. O mal tem que ser tirado do nosso meio, irmãos, cortado, para que o inimigo não tenha brecha para entrar e fazer alguma coisa na nossa vida. Versículo, aleluia, 19. Então, e tomou os centuriões, os capitães da guarda, todo o povo da terra, e os conduziram ao rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos guarda do palácio, e se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. E Joás era de idade de 7 anos quando fizeram o rei. Irmão, quando Deus quer fazer, irmãos, a gente vê que não há nada que impeça a vontade do Senhor, irmãos. A gente vê aqui, segundo aqui o texto, irmãos, já com 7 anos foi dado o testemunho, né, que era uma cópia da lei na mão do rei Joás com 7 anos. Para quê? Para que ele lesse, para que ele aprendesse. Eu creio, irmãos, que através de Joiada, o sacerdote da sua esposa, instruíram o menino, como fala lá em Provérbios 6,6, no caminho que deve andar, para que ele não se perca, desvie dele. Então, a gente vê que a cópia da lei, que fala dos deveres do rei, em Deuteronômio 17, foi dado na mão dessa criança que ia passar ainda para a adolescência, para ele ser instruído na palavra. A palavra, irmãos, é alimento, a palavra é alicerce, a palavra fundamenta a nossa fé, cria raiz, irmãos, maturidade. Falávamos isso hoje por uma visita que fizemos, irmãos, e a oração é o oxigênio que nos mantém vivos na presença do Senhor, irmãos, para guerrear, para lutar, e com a instrução da palavra, que é o alimento, nós crescemos. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, capítulo 11, que bênção dos céus, quantas coisas aprendemos nesse dia que se chama hoje, para a glória de Deus, irmãos, que temos que esforçar-nos para que a obra de Deus seja realizada na nossa vida, na sua vida, no local onde Deus te colocou. Irmãos, sem oração, sem leitura da Bíblia, sem instrução, sem esforço que te ajudarei, a igreja não vence, irmãos. Tem que querer, tem que desejar, tem que estar na presença do Senhor com alegria. Sofrimento, luta, prova, tribulação, sim, mas a vitória é certa. A Bíblia fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Capítulo 11 encerrado. Você que está inscrito no canal, está vendo pela primeira vez, se inscreva, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Compartilhe esse link com seus contatos aí, para que juntos alcancemos vidas, almas, e o nome do Senhor Jesus, ele sim, ser glorificado, exaltado na nossa vida, na sua e na nossa vida. Esse ministério aqui da palavra de ensino é nosso, para fazermos juntos para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.